Olá, alunos, bem-vindos à nossa terceira aula de Geografia Política. Meu nome é Bruno Frank, eu sou doutor em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina e nós daremos continuidade à nossa discussão, principalmente do campo da geopolítica, agora mais especificamente lidando com questões relacionadas ao território. Vamos ao nosso quadro? Que é um título bem longo para a nossa aula, justamente porque ela vai encompassar diversos aspectos. Então, nós iremos trabalhar a questão dos usos do território, dos recursos naturais, aos conflitos socioeconômicos, religiosos e étnicos. Um breve resumo do que nós iremos ver em nossa aula. Trata-se da unidade 3 do material de vocês, então é interessante que caso vocês tenham interesse em se aprofundar em um ou mais temas, é interessante que vocês consultem a unidade 3 do material de vocês, porque ali vocês irão encontrar também algumas explicações mais detalhadas de muitos dos fenômenos tratados em nossa aula. Vamos a um rápido resumo. Conceito e aplicação de território e territorialidade. Aqui nós iremos recuperar alguns elementos também da unidade 2, né, e de nossa aula anterior. Territorialidade como uma expressão, ou seja, quando você, dentro de um mesmo território, agentes diferentes, eles podem exercer uma territorialidade. Sejam agentes estatais ou sejam agentes não estatais, você tem o fenômeno do exercício dessa territorialidade, muitas vezes através da vivência. E essa territorialidade será essencial para compreendermos conflitos de natureza étnica e de natureza religiosa. Voltemos ao quadro. Formação dos impérios coloniais e efeitos nos conflitos socioétnicos. Isso aqui é muito importante na medida em que grande parte dos conflitos eles possuem uma certa história. E ao analisarmos essa história, nós podemos compreender as causas. Lembrando aqui que quando nós falaremos também da formação dos impérios coloniais, nós pegaremos um gancho muito importante na própria noção de Estado-nação. E o imperialismo norte-americano. Então nós iremos falar daqueles impérios coloniais tradicionais, Portugal, Espanha, Inglaterra, França. Nós iremos abordar a questão da partilha da África, as origens de diversos conflitos, elas têm, não só as origens, mas elas têm um grande agravamento durante o período desses chamados impérios coloniais. Então, houve um desalojamento de populações, criação de estados, por exemplo, com etnias diferentes que posteriormente iriam levar a conflitos muito sangrentos nessas regiões. Então, nós iremos estudar esses impérios coloniais e dentro da geopolítica nós iremos abordar as ações do chamado imperialismo dos Estados Unidos. Então, para isso, nós também iremos realizar um exercício de leitura histórica para compreender quais são os principais componentes e a principal forma de expressão dessas duas formas de imperialismo. Aqui também é interessante que vocês anotem as palavras-chave, principalmente conflitos e imperialismo. Então, na medida em que vocês se depararem durante a leitura do material ou respectiva a notícias do dia a dia ou questões relacionadas, vocês podem voltar especificamente para essa aula. Lembrando que se trata de nossa teleaula de número 3. Então, que a gente começa a nossa discussão pensando qual a importância do território para a consolidação de um país. Então, aqui basta realizarmos um exercício. Conforme foi discutido em algumas situações, principalmente na unidade 2, aquela analogia entre a casa, um território, o chefe de família controlando esse território, estabelecendo as principais diretrizes, as principais leis, a serem seguidas pelos corpos constituintes desse território. Os filhos, o avô, os animais, como que serão organizadas as escalas, as rotinas. A mesma coisa ocorre em relação a um território. E uma comparação entre o Estado-nação e um território. O Estado-nação ele vai exercer um controle, definir um conjunto de normas e de regimentos jurídicos que vai, de certa maneira, ordenar esse território. Então, ele vai ser soberano por esse território. Um outro conceito muito importante que nós iremos discutir na nossa aula, que é o conceito de soberania. Então, há essa relação muito importante. Um
um país, um Estado-nação, ele consolida-se na medida em que ele consegue controlar esse território. Existem disputas territoriais e como se dão, então nós iremos abordar questões estruturais. Quais teorias estão associadas à expansão territorial? Aqui eu faço um resgate, principalmente da unidade 2. Das teorias de geógrafos, como por exemplo Friedrich Hatzel, que vão justificar a expansão territorial do Terceiro Reich, por exemplo, na medida em que ele vai cunhar o termo espaço vital, ou Lebensraum, que é aquele entendimento de que o Estado-nação é um organismo vivo e ele precisa consumir novos territórios para expandir cada vez mais. Então, uma ideia que muitas vezes vai levar a diversos Estados-nação expandindo-se ao mesmo tempo e, em grande medida, até justifica a própria apropriação de territórios além-mar para a extração de recursos naturais, de recursos humanos, para retroalimentar as suas potências nacionais. Então, são conceitos que estão ligados à questão do território e que são aplicáveis aqui, são elencados, aplicáveis na própria geografia. Voltemos ao quadro. Então, aqui lembrando, né, se vocês se interessarem mais por esses assuntos, principalmente a questão de Hatzel, é interessante voltar para a unidade 2. E o que forma, né, o imperialismo? Então, nós iremos estudar qual que é a importância, por exemplo, dos recursos naturais num contexto de industrialização. Você manter o monopólio, por exemplo, do comércio das colônias, você garante que os produtos de seus industriais locais, seus industriais nacionais, tenham garantia de venda por conta de exclusividades coloniais e assim por diante. Então, o império ele vai se formando à medida que ele vai anexando esses territórios, mas ele vai controlando esses territórios a partir de um ente central. Então, esses territórios, muitas vezes, eles têm uma certa autonomia, mas eles respondem sempre aos interesses do centro do império. Isso foi verdadeiro em impérios da antiguidade e também foi verdadeiro durante os impérios coloniais principalmente dos impérios coloniais durante o século XVIII até o início do século XX, que foi um período de grande auge desses impérios coloniais. Temos o quadro? Alguns conhecimentos prévios, né, a ideia de teoria do Estado-nação, muito forte a questão do contrato social, né, que é quando os indivíduos eles abrem mão de algumas de suas liberdades em nome de um ente maior. Então, você começa a ter diversos indivíduos debaixo de um mesmo guarda-chuva, debaixo de um mesmo regimento. Então, essas teorias essas teorias do contrato social vão ser importantes para o estabelecimento do Estado-nação, ou seja, nação, um povo, um território e um Estado principalmente relacionado à questão da organização, formas de governo e assim por diante. A importância do território para a consolidação da identidade nacional, basta nós pensarmos que muitas identidades nacionais estão associadas com o território. Então você tem a própria questão brasileira, né, quando se fala da identidade brasileira, ela é por natureza uma identidade ligada a um território tropical, com suas características muitas vezes exóticas, que são vendidas de formas que todo esse conjunto vai compor a identidade nacional, e o território é parte desse conjunto, sim. Voltemos ao quadro. Depois a questão da assimetria de poder tratada tanto na nossa primeira como em nossa segunda aula, que é a questão de quando você tem. Isso aqui é verdadeiro para estados, entre estados ou entre indivíduos. Você tem um indivíduo que tem um peso muito maior do que o outro. Então, em uma relação de poder, essa relação ela é assimétrica, ou seja, como o indivíduo é muito mais forte que o outro, se torna muito difícil para esse indivíduo mais fraco estabelecer colocar-se à mesa de negociações, porque o seu poderio de discussão, seu poderio militar, seu poderio econômico, seu poderio tecnológico, ele é inferior. Então, uma maneira até de se equacionar assimetrias é que esses países mais fracos eles se juntam de maneira a colocar um peso maior na mesa de negociações com grandes potências hegemônicas.
Soberania e Estado-nação são dois conceitos essenciais que estão no pilar do nosso mundo moderno, na medida em que, dentro das relações internacionais, por exemplo, as negociações são entre o quê? São entre Estados-nações, e entre Estados-nação. E cada um desses Estado-nação ele vai ter um certo grau de soberania sobre o seu território, ou seja, não há ninguém acima dele, estabelecendo regras, estabelecendo ordenamento jurídico. Ele que é capaz de centralizar esse poder e redistribuí-lo de acordo com o seu sistema político, de acordo com o seu conjunto de valores e assim por diante. Então a soberania ela é muito importante para compreender o exercício de poder do Estado-nação. Voltemos ao quadro. Então, a soberania ela deriva de uma autoridade, de um domínio ou de um poder que está acima dos outros. Ou seja, ele não deve... Ele ao mesmo tempo que ele pode ser responsável por todo esse território, mas não há ninguém acima dele, ele está acima de todos. Então, é um poder que está acima dos outros. Ele tem uma origem na liberação dos burgos no século X, que vai começar a constituir a própria ideia de um Estado nacional, popularizado pelos autores absolutistas, né, que iam defender essa monarquia absolutista, que principalmente a teoria da indivisibilidade do poder, ou seja, o poder ele deve se concentrar no soberano. Tanto que o próprio nome soberano já diz, né, o rei ele é soberano sobre o seu território. Então ele tem o poder de definir quais serão as responsabilidades de determinados burgos, como redividir esse território, justamente porque ele tem a palavra final. Ele pode ser aconselhado, mas ele pode acatar as decisões do conselho ou não. Os nobres eles têm uma influência, mas eles não têm a capacidade de decisão. A capacidade de decisão é sempre desse soberano. E é desse sentido que vai surgir a noção de soberania. Mas agora não mais um soberano que iria decidir, mas dentro de um Estado-nação, um corpo burocrático, muitas vezes na figura de um presidente, às vezes de um ditador, mas que será o responsável serão os responsáveis pelo exercício dessa soberania no território. Voltemos ao quadro. Que a importância das teorias de contrato social, né, principalmente Rousseau, Montesquieu também é um autor muito importante. E um dos autores mais centrais, né, fulcrais na definição da noção de soberania e de Estado-nação é Thomas Hobbes. Hobbes, que, como nós devemos lembrar, foi justamente um autor que ele trouxe uma visão da natureza humana, o homem ele é o lobo do homem, o Estado, não é, ao contrário do Rousseau, em que a sociedade corromperia o homem, para o Hobbes, o homem ele já é naturalmente o lobo do homem, a sociedade que vai dar um jeito de equacionar esses conflitos. Né? Então essa sociedade ela vai equacionar esses conflitos e a figura do soberano será essencial. E é uma das obras mais importantes de Hobbes é justamente o Leviatã, o qual trouxe essa figura. O interessante dessa figura é que ela vai retratar de forma muito clara, de forma muito cristalina, a própria noção de Estado-nação e a noção de soberania. Por quê? Nós temos aqui um soberano, esse soberano ele é soberano sobre esse território e ele é composto de pessoas, ou seja, ele governa sobre um território e ele vai representar o povo, vai representar a nação, os interesses da nação. E aqui tem os seus instrumentos, né? Ele tem desde a espada, ou seja, ele detém o monopólio da violência, o monopólio do controle desse território, e ele também tem a autoridade aqui, no caso, a autoridade divina indicada pelo cetro. Aqui vale lembrar que o conceito de Estado é antigo, vai remontar aos clássicos. Nós temos os estados, as cidades-estados, né, que eram cidades que constituíam estados porque tinham seus próprios sistemas jurídicos, suas próprias leis e assim por diante. De uma cidade para outra você tem um ordenamento diferente, assim por diante. Existem diversas formas. A noção do Estado unitário, ou seja, que é aquele Estado que ele é super concentrado, porém ele pode dominar vastas extensões e assim por diante. Então o conceito de Estado é antigo, mas esse Estado-nação como representação desse povo, ele é relativamente recente. Voltemos ao quadro. E aqui lembrando, né, que o Estado-nação é justamente a sua forma atual. Então, um Estado-nação é uma área
geográfica que pode ser identificada como possuidora de uma política legítima, ou seja, é legítimo o poder daquele Estado-nação, que pelos próprios meios constituem um governo soberano. Aqui, novamente, né, a própria questão da soberania. Ele governa, esse soberano ele vai governar sobre um território. Enquanto o Estado é uma entidade política e geopolítica, uma nação é uma unidade étnica e cultural. Então, o Estado da nação ele vai justamente juntar esses dois. Aqui nós temos um exemplo, né, no caso brasileiro. Né? Então, é uma equação, claro, é uma equação simplificada, né, da situação do nosso país. Então, um povo, mais uma cultura, mais um território, igual a uma nação. Mais governo, né, com o conjunto de leis, é justamente a forma o Estado-nação, cujo país, que é o aspecto físico, né, suas limitações, e o aspecto político, que é justamente o Estado. Por que essas teorias elas são importantes? Porque na medida em que você tem uma certa consolidação da figura do Estado-nação, principalmente no cenário europeu, você tem o LID, né, os países que vão lidar uns com os outros, têm formas de governo semelhantes. Não são estados desorganizados, são estados-nação com este conjunto de estruturas mais ou menos consolidadas que estão lidando entre si, e não mais principados ou burgos isolados. Então, há uma maior centralização de poder e uma nova maneira de se administrar esses territórios, e é justamente o que vai fazer com que as relações contemporâneas se deem no cenário mundial entre Estados-nação, seja através de órgãos transnacionais, como a Organização Mundial do Comércio, a ONU, até resoluções de conflitos entre países membros. Voltemos ao quadro. Um outro aspecto que é muito importante aqui nós relembrarmos é que aqui no aspecto de governo existem formas diferentes de governos, não, com autocracia, ditaduras, regime presidencialista, assim por diante. O que não implica que todos os Estados-nação tenham as mesmas formas de governo. O que se fala é essa forma externa. Dentro dela, o governo é um dos componentes. Então, podem ser governos de mais centralizadores, menos centralizadores, e assim por diante. Porém, a maneira de lidar no espaço mundial se dá justamente entre Estados-nação. Vamos agora lidar com dois conceitos muito importantes, que é o conceito de imperialismo e o conceito de neocolonialismo. Por que eu trouxe esses dois conceitos? Porque a noção de império ela é antiga, a noção de atitude imperialista, por exemplo, ela também é muito antiga, né? Ou seja, Roma já exercia isso através de suas políticas de aliança, influenciando nas decisões de líderes locais, e muitas vezes, enquanto um império, ele comandava a partir de seu centro determinados territórios, determinados grupos étnicos diferentes e assim por diante, promovendo muitas vezes um processo de romanização desses territórios. Porém, essa é a forma império, que é uma forma já mais tardia durante o período posterior à República Romana, quando ela já constitui um amplo território, eles vão instaurar essa própria noção de império. Ou seja, a noção de império ela é antiga, mas quando nós falamos aqui de imperialismo, nós estamos tratando essencialmente daquele imperialismo após o século XV, relacionado às grandes potências europeias. Voltemos ao quadro. Então aqui, imperialismo, né, existem desde impérios antigos, o Roma, né, o principal exemplo, uma estratégia de fortalecimento dos países centrais, né, quando o professor deveria ter colocado isso aqui, né, no caso específico dessas nações do século XV para até principalmente o começo do século XX. Então o que significava? Por que a estratégia de fortalecimento? Porque na medida em que você ia expandindo esse território através de incorporação de outras regiões, você tinha a capacidade de exploração dos recursos naturais dessas regiões, de seus mercados garantidos muitas vezes pelo exclusivo colonial, aumentando assim seu potencial bélico, aumentando assim seu potencial econômico e
em comparação com outros estados-nação já também nessa mesma corrida imperial, existia uma forma de equacionar justamente essas relações de poder. Então, o imperialismo, principalmente esse imperialismo pós século XV, ele vai ter essa característica, seja na figura da Inglaterra, seja na figura de Portugal e de Espanha, essa noção de que a colônia ela vai tornar a metrópole mais rica. Voltemos ao quadro. E as formas clássicas, né, de colonialismo, né, principalmente se pensarmos aqui no nosso contexto latino-americano, e o chamado neocolonialismo, que é um colonialismo indireto, muitas vezes relacionado à exploração econômica contemporânea por parte de países que estão no centro, como por exemplo os Estados Unidos. Lembrando, né, as potências europeias, o colonialismo na África, América Latina e Ásia. Controlar os mercados consumidores e também as matérias-primas, principalmente por conta da questão da industrialização. E tem como marco estrutural, principalmente no caso da África, o Congresso de Viena. Por quê? Os países europeus começaram a se lançar em empreitas de conquista territorial. E isso gerou uma série de tensões entre esses países. E, a fim de equacionar alguns desses problemas, deu-se, dentro desse congresso, o fenômeno de partilha da África, além de outras diretrizes que iam definir como que seria o exercício do poder dessas nações europeias em relação às outras partes do globo, né? Ou seja, como que seria a divisão, resolução de alguns dos possíveis conflitos que poderiam emergir. Mas foi, é claro, uma atitude... Hoje nós entendemos, né, como uma típica atitude imperialista na medida em que eles dividiram esses territórios sem consultar os povos autóctones, é claro, pensando, né, em seus próprios benefícios dentro de uma lógica imperialista, ou seja, na qual esses espaços são espaços a serem conquistados, né? Então, dentro daquele contexto, né, essas nações europeias elas se viam justificadas, né? Existem desde a ideia de um papel civilizador, eles iriam levar uma civilização para suas localidades, até o que é mais claro para nós hoje, que é justamente uma exploração de natureza econômica. Voltemos ao quadro. Então aqui nós temos um mapa dos impérios coloniais em 1914. Vocês podem perceber que aqui na América Latina, os países, a maioria já haviam se tornado independentes de Portugal ou de Espanha. Mas vocês podem ver, a França tem um vasto domínio sobre o território africano. A Grã-Bretanha, a grande líder, a grande conquistadora de territórios alemã, né? Tanto que a ideia de que o Império Inglês o sol nunca se põe, justamente porque eles tinham um controle muito vasto, né, de territórios, né, desde a África até a Índia, até as Américas. A Alemanha, que vai se lançar tardiamente nessa conquista, que lembrando, em 1914, estão surgindo, né, os primeiros passos da Primeira Guerra Mundial. Quando a Alemanha é derrotada na Primeira Guerra Mundial, ela perde essas possessões coloniais. E grande parte dessas possessões, elas são decididas aonde? No Congresso de Viena. Vocês podem ver, ó, que são grandes territórios, né? Aqui lembrando também o Império Otomano, né, que aqui no caso a Turquia, ela também já, em 1914, ela também já tem, ela já era um império já há muito tempo, essa região. E aqui a África é importante porque nós iremos perceber como que se dá a expansão. Então, Portugal, principalmente Portugal e Espanha, eles já tinham uma expressão de colonial na África. Porém, Portugal, por conta de seu diminuto território, a dificuldade de captação de recursos para controle de vastos espaços de território, a própria organização político-social de Portugal, que era diferente da Inglaterra e até, de certa maneira, diferente da França, principalmente, não permitiu que Portugal criasse vastos espaços territoriais, conquistasse vastos territórios dentro do território africano. Por quê?
Portugal se constituiu, como alguns historiadores chamam, de um império de entrepostos comerciais. Então, o principal foco era mais a questão do comércio. Os franceses e os ingleses eles já vão trazer uma noção mais de incorporação desse espaço. Então, se em 1870 nós já tínhamos uma situação em que você já tinha diversas potências coloniais de olho na África, principalmente por conta de seus recursos naturais, essa situação será bem diferente nos anos que viriam. Voltemos ao quadro. Em poucos anos, em praticamente 25 anos, nós já temos da África em 1870, né? Vocês podem perceber aqui o processo de expansão, né? O Império Turco, que já estava há muito tempo aqui nessa região, né? Ele vai incorporar novos territórios. Ele começa a perder esses territórios para quem? Para os ingleses, né? Os italianos eles vão ter algumas possessões aqui, eles serão expulsos com o tempo do chifre da África, mas eles também terão possessões. Ou seja, as nações europeias elas se lançam num processo de conquista do território africano e eles realizam uma partilha entre eles. E aqui nós temos rapidamente a questão do neocolonialismo, né, que é o chamado imperialismo ou imperialismo norte-americano também. Aqui lembrando que os Estados Unidos eles se tornam independentes com uma retórica anti-imperialista, porque a Inglaterra era o grande império na época, mas tão logo eles se consolidam enquanto um Estado federado, né, constituem os Estados Unidos da América, eles já se lançam além mar em empreitas tipicamente imperialistas, né, de controle do comércio internacional, utilização de uma certa política de intimidação e assim por diante. Porém, eles nunca gostaram de ser reconhecidos como imperialistas, justamente porque a sua independência surge num contexto de revolta contra uma potência imperial. Então eles sempre vão advogar a ideia de que eles são mediadores internacionais e na verdade eles estão defendendo os interesses dos povos autóctones. Temos ao quadro dos povos autóctones, não, dos povos nos quais eles exercem essa política imperialista. Aqui nós temos a doutrina Monroe, que ela procurava o quê? Barrar a influência da Europa no continente americano, que é o famoso Big Stick, né, o grande porrete e abertura comercial. Então era o seguinte, América para os americanos, né, e aí a ideia da América para os norte-americanos, como algumas pessoas colocam, mas na verdade era a ideia de simplesmente que os Estados Unidos eles deveriam manter uma certa hegemonia na América como um todo, tanto na América Central quanto na América do Sul. E para isso, por que isso era importante? Porque esses países eles já haviam se tornado independentes de suas potências coloniais e os europeus eles queriam evitar uma tentativa de recolonização por parte da Espanha e para isso eles falaram, olha, se vocês quiserem colonizar, tentar recolonizar, nós iremos confrontar com vocês. Então nós garantimos aqui a independência desses países da América Central e da América do Sul. Mas nós queremos abertura comercial de vocês para os nossos produtos em condições que são muito mais favoráveis a nós do que a vocês. E nós mantemos aqui a nossa grande armada, então é interessante que vocês aceitem as nossas condições, ou seja, uma política chamada política do grande porrete. Vocês podem intervir na América Central, na América do Sul, como eles fizeram, eles vieram fazendo bastante ao longo da história, porém, eles reservavam essa noção de protetores da América, protetores da independência desses países americanos. Então, essa doutrina Monroe, ela vai vir justamente nesse sentido, para proteger, em primeiro momento, em um grande pano de fundo, proteger os interesses dos Estados Unidos. Voltemos ao quadro. E a doutrina Roosevelt, que era justamente você ocupava países em crises, né? Então, você tem a ocupação de Cuba, que depois vai ter um processo de independência. A ideia de que uma crise ela não pode se estender, então os Estados Unidos têm que dar um jeito de equacionar essas crises. Então a doutrina Roosevelt ela vai pegar justamente essa ideia. Surge a ideia também dos Estados Unidos como polícia do mundo, então eles encontram algum conflito, algo que tem interesses, algum tipo de interesse para eles, eles justificam às vezes, vamos ali, vamos levar essa democracia para esses indivíduos. Com William Taft nós temos uma economia e dependência econômica como forma de controle. Não diretamente ou de forma direta, né? Nós vamos emprestar dinheiro para esses países para exercermos um certo controle. Porém, é no sentido justamente de dentro de uma política de estabilização da América
das Américas ou de outros países que posteriormente viriam a ser ajudados pelos Estados Unidos, mas sempre para manter o quê? Para manter essa hegemonia dos Estados Unidos, né? O surgimento dessa hegemonia, no caso, né? No contexto aqui, século XIX para o século XX. Então, esses empréstimos eles vão agir por uma mão dupla. Que, por um lado, esses empréstimos servem para equacionar, às vezes, dívidas públicas desses países, porque eram muitos países jovens, com problemas muito sérios de corrupção, dificuldade em se financiarem, mas também, por um outro lado, para que eles pudessem também comprar os próprios produtos dos Estados Unidos. Então, gerava uma dependência, porque esses empréstimos eles tinham juros, então os países eles ficavam, de certa maneira, atrelados aos Estados Unidos. Voltemos ao quadro. E um outro fator aqui que também é muito importante para nós, que é a própria questão da maneira como, a própria maneira como esse chamado neocolonialismo se dá. Por isso que ele recebe esse nome também, de neocolonialismo, porque enquanto o colonialismo ele era direto, ocupação, interesses diretos da metrópole sendo expressos nesses espaços coloniais, no caso desse imperialismo norte-americano chamado de neocolonialismo, não havia essa relação, mas havia uma relação indireta de dependência econômica, de dependência militar, de governos marionete. Então é por isso que se chama de um neocolonialismo, ou seja, uma nova forma de colonialismo. A globalização, para muitos, pode representar uma revolução tecnológica, uma revolução econômica, uma forma de se olhar o mundo, algo relacionado a um modo de vida mais cosmopolita, mas também pode ser visto como uma ameaça a identidades nacionais, ameaça a soberanias nacionais e assim por diante. Nós vamos compreender um pouco desse fenômeno complexo, principalmente através da ótica de um autor chamado Milton Santos. Então, Milton Santos, que foi embora Milton Santos não tenha sido um geógrafo, ele é um dos grandes nomes da geografia, na medida em que ele contribui em diversas áreas do conhecimento, mas principalmente para a análise do espaço geográfico. E ele vai entender esse espaço por uma ótica da produção, ou seja, da questão da técnica, né? Da organização territorial, dos interesses. Então, é por isso que Milton Santos é um dos principais nomes da geografia, em conjunto, junto com Asa Saber, foram dois nomes muito importantes na geografia brasileira durante o século, principalmente durante a década de 60, da década de 60 até os dias de hoje, são nomes muito importantes. Infelizmente, tanto o professor Milton Santos quanto o professor Asa Saber já faleceram, porém, o legado que eles trouxeram para a geografia continua muito vivo. Basta vocês observarem a quantidade de dissertações e de teses que utilizam de seus métodos. Voltemos ao quadro. Então, para Milton Santos, né, a globalização ela tem aspectos técnicos, tecnológicos, ou seja, a técnica pode ser desde a maneira como se torna mais eficiente a agricultura, né, antes se havia a foice, agora aí depois você tem o maquinário agrícola, a questão tecnológica envolvida, então aqui principalmente a própria questão dos fluxos de capitais, a própria questão da conexão entre os indivíduos e a interconexão, seja entre agentes econômicos. Quem são os agentes econômicos? Todos somos agentes econômicos, né? Uma família, uma unidade familiar é um agente econômico, uma grande indústria é um agente econômico, grandes corporações são agentes econômicos e assim por diante. Então, esses agentes eles se tornam mais interconectados. Para Milton Santos, né, é a produção das chamadas materialidades, ou seja, o que significa? A maneira como a globalização ela vai atuar, né, como um agente, às vezes, homogeneizador de culturas, mas muito ligado Milton Santos analisa bastante pelo viés da globalização econômica, mas ele também tem essa preocupação com a questão cultural. Então ele vai se preocupar bastante com a homogeneização das culturas, uma transmissão de um American Way of Life para diversas localidades do globo. Porém, quando ele fala em produção de materialidades, ele está falando na própria reorganização do espaço geográfico, que vai se dar não em bases mais locais, mas em bases globais. Então não é o interesse
dos países em organizar a sua indústria, mas eles devem sempre responder a esses interesses globais de um capital que muitas vezes não tem uma nacionalidade, né? Ele é fluido, ele se move de acordo com os interesses, seus próprios interesses de reprodução. Voltemos ao quadro. Relações entre países, pessoas e lugares, né, que não dependem de condições materiais homogêneas. E aqui ele vai trazer a globalização como fábula, como perversidade e como possibilidade. Né? Como fábula, aqui ele vai falar da questão de que é um novo mundo, em todas as pessoas estarão interconectadas, o grande avanço tecnológico. Isso é a fábula, né, o que seria vendido, né, como um positivo para a globalização. E como perversidade é justamente o lado negativo. Desemprego, desestruturação de culturas locais, a dificuldade que tem principalmente a necessidade de constante atualização, porque agora você não está mais competindo com o seu vizinho, com o estado do lado, você está competindo globalmente, então os brasileiros estão competindo com os chineses no cenário internacional. Então essa constante desarrumação, a necessidade o tempo todo de se atualizar, de competir o tempo todo, que não permite uma certa estabilização dessas relações. Voltemos ao quadro. E como possibilidade, né, que é a ideia que ele vai trazer, né, justamente de uma verdadeira interação entre os povos. Né? Então são as três visões, né, que Milton Santos trará. E vai falar essencialmente como um conjunto de técnicas, né, que ajudam a homogeneizar territórios e culturas, né, novamente relacionado com a própria produção desse espaço geográfico. Aqui nós temos algumas considerações importantes, né, a respeito da questão da economia mundial e da relação com a globalização. O capital financeiro é móvel e os fluxos aumentam. O que significa? Os indivíduos eles não podem se mover livremente de um território para outro, né, salvo em alguns blocos econômicos, alguns acordos multilaterais. Mas os indivíduos não podem livremente se locomover, eles devem apresentar seu passaporte, respeitar regras, assim por diante. Porém, num cenário global, o capital financeiro ele é móvel. Ele não precisa ficar apresentando passaporte. Então, ele pode sair de um país, o país apresenta-se em crise. Então, se esse país está em crise, nós podemos, esses investidores internacionais, que muitas vezes não têm uma nacionalidade específica, eles retiram o investimento desse país em uma situação financeira complicada e vão investir em outro país, assim por diante. Então, esse capital ele é móvel, né? E o acúmulo desse capital ele vai se tornando cada vez maior, porque esses fluxos vão se tornando cada vez mais intensos entre países, né? E não somente dentro desses países. Voltemos ao quadro. Ou seja, está dentro dessa fase de internacionalização do capital, ou seja, diminui as barreiras de sua circulação, né? Então, antes às vezes tinham normas específicas, agora essas normas elas vão sendo reduzidas cada vez mais para justamente que esse fluxo aumente. Aqui a ação das multinacionais e das transnacionais são aquelas empresas que têm filiais em um país. Uma empresa tem uma filial nos Estados Unidos, mas ela tem uma parte de sua produção na China, uma outra parte aqui no Brasil, e elas juntam essas duas partes da produção e vendem para outros países ou dentro desses mesmos países. Então, elas são transnacionais, elas são ou multinacionais. Essas transnacionais são a principal força da globalização e são responsáveis pela mundialização da produção. Então, enquanto anteriormente a produção às vezes se encontrava nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos grandes centros, agora ela se dispersa por diversos países. E isso cria o quê? Cria uma cadeia produtiva, uma global chain, como algumas pessoas falam, uma cadeia de produção. E essa cadeia de produção ela está muitas vezes interligada. E isso isso é possível porque você teve uma situação de abertura comercial, de facilitação desses fluxos de capital internacional, e isso, por sua vez, vai justamente facilitar a ação dessas empresas multinacionais que vão procurar em cada um desses países por vantagens. Então, se dentro dos Estados Unidos era mais caro produzir porque os custos trabalhistas eram mais altos, vamos manter aqui nos Estados Unidos, vamos centralizar a produção, o design do produto aqui, vamos mandar embora
3.000, 4.000 funcionários que têm os salários um pouco mais altos e vamos utilizar essas 4.000, 5.000 funcionários na China, onde os salários são mais baixos. O custo de produção vai ser menor, porque as tarifas de importação são baixas, então essa produção poderá ser reenviada para os Estados Unidos e vendida ali por um preço mais baixo, competindo com uma maior eficiência, muitas vezes com outras multinacionais também. Temos ao quadro. Então, características, né, dessa economia globalizada: nas atividades produtivas encontram-se interligadas, mais interligadas, né, me desculpe. Fluxos de informações, capitais e mercadorias, também é uma outra característica. E o consumo de mercadorias e de serviços, que ele se torna também global. Você consegue comprar serviços através da internet de outros países e assim por diante. O espaço global se sobrepõe ao espaço local, enquanto antes as relações se davam, às vezes, em vizinhança, a compra de produtos ela se dava no mercado local ou na grande rede varejista da cidade. Agora, essas relações elas podem ser de nível nacional até nível internacional, ou seja, essas instâncias elas vão ser diminuídas, a instância local é diminuída. As decisões são tomadas em grandes metrópoles, os centros financeiros, e a questão do lucro das empresas e do retorno social. Por que decisões são tomadas em grandes metrópoles? Então você imagina uma decisão que envolve a saída de uma grande planta industrial de uma determinada cidade num país de terceiro mundo, não é tomada pelos seus diretores desse país. Ela é tomada lá na metrópole, ela é tomada ela é tomada nos Estados Unidos, ali em Nova York, onde se reúnem os executivos, e eles resolvem: não, a gente vai retirar essa planta industrial aqui dessa cidade no interior do Brasil e vamos levar aqui para o Chile, para o Paraguai, sem uma preocupação com quais seriam os efeitos locais. Então, os países eles vão perdendo uma certa capacidade de soberania, de controle de seu território. Então, essa é uma das grandes facetas da globalização, principalmente associada com essa globalização da produção. Voltemos ao quadro. E alguns dos efeitos, né? Então, temos as estratégias políticas e econômicas, que é enfraquecimento do Estado-nação, principalmente a questão da soberania. Ele não consegue fazer valer os seus interesses. As empresas que podem adotar estratégias de conluio com os estados, né? E dentro de uma noção de economia política do território, a competitividade entre lugares e velocidade de mudanças sociais gera desagregação e ingovernabilidade. Então, aquilo que a gente havia discutido, né? A própria questão da ação do Estado. E aqui, pegando o caso brasileiro, a nossa dificuldade de competição com empresas estrangeiras. Por quê? Vocês imaginam, o Brasil é um dos países que tem uma infraestrutura mais precária em comparação com, às vezes, outros países pobres, mas que muitas vezes têm uma infraestrutura melhor. A infraestrutura tem um custo, o sistema de taxação no Brasil tem um custo, a mão de obra também tem um custo. Então, ao invés de competir nacionalmente ou regionalmente, né, com outros países da América Latina, o Brasil está competindo globalmente. Isso significa o quê? Que o país já larga numa desvantagem e se torna cada vez mais difícil você equacionar essa desvantagem na medida em que os custos eles vão ficando cada vez mais baixos, né? E os custos para a melhoria da infraestrutura vão ficando cada vez mais altos na medida em que essa infraestrutura vai se deteriorando ou situações de crise econômica. Então acaba criando um certo ciclo que vai se retroalimentando e e enfraquecendo cada vez mais esses países. Vamos agora à nossa situação-problema. O nome de nossa situação-problema se intitula Bullying na Escola e ela está disponível no material de vocês na unidade 3. Lembrando que eu adaptei alguns dos conteúdos, né, justamente por conta do nosso formato de aula. Então, na última reunião de pais e mestres que ocorreu na escola, as famílias dos alunos do primeiro ano relataram que seus filhos estariam sofrendo bullying por parte dos estudantes mais velhos da escola. Ao contatarem os respectivos responsáveis pelos alunos, acusados de oprimir ou agredir os outros, alguns se posicionaram a favor das ações de bullying por entenderem que os mais fortes ou mais velhos têm de exercer sua força quando acharem necessário.
Como você, coordenador, lidaria com esse conflito? É possível traçar um paralelo entre essa situação e as relações de soberania e imperialismo existentes no mundo? Qual seria esse paralelo e como o corpo docente e administrativo da escola poderia agir para ilustrar melhor a situação para os seus estudantes? Ou seja, aqui novamente realizando uma analogia, né, com a questão do espaço escolar, da administração escolar e a própria questão do imperialismo. Vamos agora resolver nossa situação problema? Então, primeiro, procurarei um diálogo com as famílias dos envolvidos, né? Aulas públicas abertas nas escolas explorando temas relacionados pelos assuntos mais fracos pelos mais fortes, realizando paralelo com imperialismos e discutindo aqui dentro os efeitos do imperialismo norte-americano. Isso que poderia ser feito, seja na disciplina de História, na disciplina de Geografia e também na disciplina de Sociologia, né? Poderia até juntar esses professores para trazerem esses exemplos. Vocês observaram, trata-se de um exemplo extraído da escola, né, uma analogia entre a ação desses impérios, como esses irmãos mais velhos, né, as nações mais ricas como detentoras de um poder militar, um poder econômico, um poder social maior, tendo uma maior capacidade de enfraquecer esses países mais pobres ou esses indivíduos de mais novos, né? Então, trata-se de uma relação de poder que traz aqui um outro elemento que eu venho sempre falando, que é a questão da assimetria. Uma outra estratégia poderia simplesmente, embora provavelmente não aceita, né, pelos pais, seria justamente que esses alunos eles se juntassem em grupos para fazer frente a esses valentões e assim por diante, que é uma maneira de você reduzir essas relações de assimetria, como nós vemos na formação, por exemplo, dos blocos econômicos. O que nos traz aqui é uma breve reflexão. A globalização torna os países mais fracos. Isso trata-se de uma questão que envolve desde o que nós podemos entender por soberania. Se nós entendemos que a soberania para um Estado-nação é importante e que esse Estado-nação deve organizar o seu território, a partir desse ponto de vista, a globalização ela enfraquece esses países. Porém, se pensarmos que essa globalização traz produtos mais baratos, gera muitas vezes desenvolvimento econômico em esferas muito distantes do globo, apesar de todos os problemas associados, nós podemos entender que, na verdade, a globalização ela tem efeitos positivos. Porém, de forma geral, essa globalização ela vai tornar naturalmente os países mais fracos, tá? Porque diminui a capacidade que esses países têm de organizar o seu espaço econômico, na medida em que esse capital internacional, esse capital financeiro internacional muito móvel, ele pode enfraquecer, por exemplo, as empresas nacionais. Uma retirada uma quantidade maciça de capital tem uma relação direta com o próprio preço do dólar, isso vai desestabilizar a economia. Basta ver que em cenários em que a economia brasileira principalmente encontra-se instável, as agências internacionais vão diminuir de uma maneira justa, né, a avaliação do Brasil, o país deixa de receber esse capital estrangeiro e há sempre uma grande correria, uma grande preocupação por parte das autoridades econômicas com a própria sustentabilidade do governo, na medida em que ele depende dos impostos, depende da captação desses recursos, a população depende desses empregos, muitas vezes gerados por empresas multinacionais. Toda a economia ela está interconectada. Se o país ele é visto como um par internacional, como um país que não é digno de receber esses recursos internacionais, então ele se torna, nesse sentido, ele se torna, sim, mais fraco. Então a globalização ela torna esses estados-nação um pouco mais fracos, sim, principalmente no sentido de sua soberania. Agora nós iremos analisar algumas das origens, os fatores estruturais, gerais, por trás de diversos conflitos pelo mundo, né? Ou seja, como que eles se originam, quais são os elementos que podem agravar e muitas vezes, né, como é que nós podemos equacionar alguns desses problemas. Vamos ao quadro? Então, esses são alguns fatores de conjuntura, né? Ou seja, relacionados à conjuntura em que esses países vivem. Estados fracos, desintegrados ou corruptos, né? Ou seja, que não têm a capacidade de exercer essa soberania sobre esse território. Regimes repressivos ou ilegítimos, isso gera
muito descontentamento. Discriminação contra certos grupos sociais ou étnicos, tratamento inadequado das diferenças religiosas, culturais ou étnicas, ou seja, quando você tem estados que eles procuram, de certa maneira, neutralizar essas diferenças étnicas, criando ideários nacionais, de uma maneira de tentar, às vezes, homogeneizar essas populações, excluindo essas minorias da participação da vida pública, ostracizando-as, assim por diante. Isso gera conflitos. Voltemos ao quadro. Comunidades religiosas politicamente ativas de natureza hostil, né, principalmente grupos, aqui a gente pode colocar principalmente esses grupos terroristas. E aqui alguns fatores de natureza estrutural. Recursos na distribuição desses recursos no território, verbas, fontes de energia, alimentos, águas e outros bens materiais. Ou seja, a maneira como esses recursos eles são apropriados por elites corruptas que controlam o aparato estatal e o exército. A população se insurge contra esses grupos, isso gera conflitos. Ou entre estados, por exemplo, a própria questão da expansão de um determinado território. O país ele acha que os recursos naturais de um país vizinho pertencem a ele, ou eles veem seus interesses ali relacionados à exploração com esses recursos ameaçados. Então ele invade, ele tenta, cria-se um conflito e assim por diante. Então o conflito ele pode ser também por recursos. Voltemos ao quadro. A água também é um recurso, é algo importante, principalmente quando nós temos a questão da captação da água, produção agrícola e assim por diante. Então, países que às vezes ocupam uma bacia hidrográfica, uma mesma bacia hidrográfica, eles disputam, às vezes, há uma disputa muito grande pelo controle dessa água, assim por diante. Poder, em especial a distribuição do controle, que implica no acesso e participação em tomada de decisões. Então, quando eles excluem, principalmente aqui, eles excluem determinados grupos, ou seja... Identidades, né, são as características culturais, linguísticas, sociais ou étnicas, que muitas vezes podem estar relacionadas com a própria expansão ou com o surgimento de conflitos. Áreas que possuem, por exemplo, população etnicamente... Isso foi muito comum ao longo da história da Rússia. A Rússia tem em seus países próximos, principalmente próximos às fronteiras com a Rússia, você tem uma população etnicamente russa muito grande. E às vezes essa população ela deve uma lealdade mais à Rússia do que ao país em que elas estão inseridas. E a própria Rússia vai utilizar desse expediente como uma forma de justificar a invasão desses países. Voltemos ao quadro. Dentro também dessa questão de identidades, nós temos a própria questão temos a própria questão das características culturais também. Então, existem características culturais que muitas vezes são associados com determinados povos que eles podem utilizar como justificativas de expansão, ou então a própria questão de uma macroidentidade geral, uma tentativa de impor uma identidade majoritária a grupos que muitas vezes se encontram em outros países. Todo conflito tem uma história, tem uma origem, tem um significado que pode ser extraído ao analisarmos as suas causas, analisarmos algumas de suas particularidades. Agora nós iremos trabalhar especificamente com os conflitos religiosos. Vamos ao quadro? Religiosos e étnicos. Então vamos começar aqui pelos conflitos no continente africano, principalmente, que tem principalmente como origem a Conferência de Berlim, 1884-1885, que vai definir ali a chamada Partilha da África. Vai dividir o território africano entre as potências europeias. Ela não irá respeitar as territorialidades originais e rivalidades tribais, ou seja, nós temos aqui determinados grupos diferentes que eles vão ser organizados em um mesmo território e comandados, por exemplo, por França, Inglaterra e assim por diante. Mas por que isso aconteceu?
Aqui nós devemos lembrar o próprio conceito de territorialidade, né, que está ligado ao espaço vivido, ao exercício, às vezes por gerações, determinados hábitos sociais, determinadas práticas sociais e de organização do território ao longo do tempo. Como os europeus eles não estavam preocupados com essa territorialidade, até porque eles não tinham a própria sensibilidade que nós temos hoje no século XXI a respeito dessas particularidades, eles se focavam muito mais na questão da exploração dos recursos econômicos e da expansão de suas próprias, da expansão do seu próprio poderio enquanto Estado-nação. Então eles colocam na mesa de negociação e definem traçados, nos quais, na verdade, eles não se preocupam muito com a questão das territorialidades, mas sim com a distribuição dos recursos, né? Voltemos ao quadro. É óbvio que uma forma de partilhar, de dividir o território, que não irá respeitar essas territorialidades, não irá respeitar essas particularidades, irá gerar conflitos, principalmente a partir do momento em que esses países se tornam independentes. Então, por quê? Quando esses países eles se tornaram independentes, muitos deles colocaram determinadas etnias no poder, grupos étnicos, ou majoritários ou minoritários. Esses estados independentes são apropriados por antigas etnias que estavam próximas dos colonizadores. Aproveitam-se dessa estrutura governamental legada, deturpam muitas vezes essa própria estrutura, gerando regimes opressivos, gerando perseguições em massa de minorias, ou às vezes até de grupos rivais dentro de um próprio grupo étnico. Ou seja, grande parte da origem desses conflitos dentro dos Estados-nação africanos recém-independentes, eles têm como origem justamente essa partilha da África, que levou em consideração aspectos econômicos e interesses diretos dessas potências imperiais. Voltemos ao quadro. E esses conflitos, muitos deles, vão prosseguir até os dias de hoje. Aqui nós temos uma outra chamada questão palestina, muito espinhosa, porque envolve tanto... por que é interessante especificamente a questão palestina? Porque ela envolve tanto uma questão étnica, quanto uma questão religiosa e uma questão territorial. Então ela vai envolver todo esse amplo leque de conflitos. Voltemos ao quadro. A questão palestina ela tem origem com a criação de Israel, né? Lembrando que os judeus, né, a criação de um Estado judeu já era algo mais antigo, a própria questão da perseguição dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, a necessidade de uma nova terra e assim por diante, vai fazer com que eles voltariam para essa terra de origem. Aqui lembrando que se trata de uma região das grandes religiões monoteístas, ou seja, cristãos, muçulmanos e judeus. Jerusalém é essa cidade com essa carga emocional muito forte. Era parte do antigo Império Turco-Otomano, que vai se tornar um protetorado britânico, né, no início do século XX, e movimentos migratórios de judeus, né, a chamada diáspora. Então, o que acontece? É uma pressão internacional sobre a Organização das Nações Unidas, que em 1948 vai criar Israel. Só que tem um problema. Muitos dos palestinos, quando Israel é criado, já havia uma população étnica ali. Haviam judeus que estavam imigrando para aquela região durante muito tempo, até fugindo da perseguição do regime nazista, assim por diante. Antes estava sob o domínio do Império Otomano, que também é uma potência imperial, que também tinha os seus interesses na localidade, porém os ingleses, com o final da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano destruído, eles tornam a Palestina um protetorado, ou seja, os ingleses eles têm, caso os palestinos fossem atacados, os ingleses iriam defendê-los, você tem a permanência de parte do exército inglês ali na localidade, e assim por diante. Tem essa pressão, cria-se o Estado de Israel, os palestinos muitos são expulsos de parte de sua terra natal, e aí vai uma solução entre dois estados, Palestina e Israel. Porém, é um conflito pelo mesmo território, então você tem dois grupos que demandam o mesmo território,
Porém, dada a impossibilidade deles ocuparem esses dois territórios no sentido de controle por parte de seus estados nacionais, você tem uma fonte constante de conflitos. Voltemos ao quadro. Então, se cria, né, dois estados, uma instabilidade. Então, havia um plano de um Estado palestino e um Estado judeu. Vocês podem perceber que as fronteiras são de natureza complexa e descontínua, muitas vezes. Em 1947, em 1949 tem um armistício, porque logo que se cria o Estado de Israel, os estados muçulmanos próximos eles já invadem Israel. Porém, Israel ganha essa guerra e expande parte do seu território, definindo assim algumas das suas definições atuais. Aqui vocês podem perceber que Jerusalém é uma cidade internacional. Três grandes religiões disputando por esse mesmo território. Então, em 2008 nós tivemos tanto que em 2008 nós tivemos a criação de um muro. Depois está uma outra guerra, né, após alguns anos os outros povos entram em conflito com os israelenses. Israel ganha novamente esse conflito e ela ocupa parte desses territórios, depois ela devolve. Ou seja, qual que é importante para nós aqui, especificamente? Para nós o importante é que vocês percebem que o mesmo território ele tem um conflito de povos diferentes, eles têm exigências dentro desse mesmo território. Isso gerará conflitos. E esses conflitos eles vão se traduzir através de ações terroristas, eles vão se constituir através de conflitos diretos. Então vocês viram que houve conflito entre Estados-nação, mas também dentro de Israel há conflitos não há um conflito direto entre estados, mas muitas vezes há um conflito com grupos paramilitares que vão justamente exigir a volta desse território para os palestinos. Porém, os próprios judeus eles também vão ter as suas justificativas do porquê esse território deverá ser israelense. É uma questão muito importante também da nacionalidade de Israel, uma questão da identidade nacional de Israel, da identidade nacional da Palestina. Então há uma questão religiosa, sim, o islamismo, o judaísmo, porém há principalmente uma questão de natureza, de diferença entre duas identidades nacionais que demandam esse mesmo território. Agora nós iremos trabalhar dos conflitos nos Balcãs e na Caxemira. Trata-se de dois conflitos de alta complexidade, à medida que eles envolvem atores políticos diferentes, e uma historicidade, né, uma história que vai sendo construída de conflitos que vem desde ali do século XIV, né, a ocupação de diversos impérios na região, a definição de minorias étnicas, ou seja, você tem uma situação em que você tem grandes maiorias e dentro desse território não contíguo com outro território, você tem uma minoria específica religiosa, que tem a sua própria identidade. Então você não há contiguidade com outros territórios dessa mesma etnia. Então você tem tem conflitos altamente complexos que levou muitas vezes os governos ditatoriais na região à perseguição intensiva desses grupos minoritários, e a própria definição das fronteiras sempre foi algo muito complexo. Voltemos ao quadro. Vamos começar aqui pelos Balcãs, né? Nós tivemos uma série de conflitos étnicos, que lembrando que foi uma região que foi muito ocupada por diversos impérios, o próprio Império Turco-Otomano ocupou bastante essa região. Vários movimentos de independência, né, contra os macedônios, né, que vai surgir o quê? A Bulgária, a Sérvia, a Grécia e Montenegro. Aqui também contra os turcos, né? A Grécia ela surge bastante em oposição ao Império Turco-Otomano. Por isso que surge um termo, que é a balcanização, que é um termo utilizado para descrever o violento processo de fragmentação de uma região ou estado, ou em regiões ou estados menores e hostis entre si. Para entender isso aqui, a gente vai rapidamente aqui voltar. Né? Então, vocês podem perceber que havia uma grande área, né, ocupada por um estado, ele vai se fragmentar em estados menores, e vocês podem observar que se encontra o quê? Numa área de trânsito de diversos países. Então, dentro desses países, existem minorias. E essas minorias, às vezes, elas ocupam mais de um território. Então, imediatamente após o processo de independência de países maiores,
houve o quê? Um processo de pedida de independência por parte de países menores, e dentro desses países menores, grupos étnicos rivais, às vezes afiliados a países vizinhos ou não. Então você tem todo um processo muito complexo de criação de hostilidades entre esses países. Voltamos ao quadro. E aqui, rapidamente, a gente vai tratar um pouco da questão da Caxemira, né? A Caxemira fica na região ao norte da Índia, produção da lã muito forte nessa região. Ela possui uma maioria muçulmana. Aqui envolve também uma questão religiosa. Por quê? A Índia, ela era controlada, toda aquela região, tanto a Índia quanto o Paquistão, elas eram controladas pelo Império Inglês. Quando a Índia e o Paquistão se tornam independentes, a Índia é um estado majoritariamente hindu e o Paquistão um estado majoritariamente muçulmano. A Índia ela fica com a região da Caxemira. Porém, a Caxemira ela é de maioria muçulmana, ela é reivindicada pelo Paquistão. Isso gera uma série de conflitos até muito complexos, porque são duas potências com potencial nuclear. Então elas entram, tanto a Índia e o Paquistão, elas entram quase que imediatamente após a sua independência, elas entram em conflitos que não foram equacionados até os dias de hoje. Existem grupos paramilitares que agem ali na região da Caxemira, realizando atentados contra entidades oficiais do governo indiano, e você tem justamente um outro conflito também altamente complexo, porque nós temos a questão da China, os chineses eles vão se envolver diretamente, nós temos uma ação indireta por parte de grupos paramilitares que são financiados pelo Paquistão, que vão gerar justamente esses movimentos de revolta, e dentro da própria Caxemira existe um movimento que, na verdade, ele não quer se ligar nem ao Paquistão e nem à Índia, mas ele quer uma Caxemira independente e vai trazer toda uma justificativa em termos étnicos, históricos e territoriais. Vamos agora à nossa situação-problema. O nome de nossa situação-problema é Festa Junina das Nações. Assim, novamente, né, uma situação de analogia entre uma escola e o sistema internacional, né, a relação entre os Estados-nação. Então, deveria ser organizada uma festa junina no colégio, para isso foram vendidas rifas. Contudo, parte dos estudantes gostaria de alugar um touro mecânico. Entretanto, o valor arrecadado pelas rifas seria suficiente apenas para cobrir as despesas da festa sem o aluguel do novo entretenimento. Assim, esse custo adicional deveria ser dividido entre os estudantes. No entanto, né, nem todos têm condições financeiras para contribuir para o aluguel, o que cria um impasse, uma vez que os que estão dispostos a alugar o brinquedo pagariam mais caro do que os demais alunos, caso dividissem os custos. Sendo assim, os estudantes exigiram que o uso do touro mecânico ficasse restrito apenas àqueles que realizaram o pagamento, fato que deixou os demais incomodados. Considerando que você trabalha na direção desse colégio, como seria justamente o prosseguimento de tal situação? Então aqui nós temos não um conflito pelo uso de território, né, mas um conflito pelo uso de um bem. Vamos resolver a nossa situação-problema? A ideia central a ser discutida, né, é que em nossa sociedade, diferentes níveis econômicos, e não podemos utilizar esse critério que é injusto com a grande maioria. Se os alunos ainda quisessem alugar o touro mecânico, deve-se abordar a solidariedade social com eles, ou seja, esses indivíduos que poderiam pagar, eles iriam pagar por esse produto, e esses menores eles poderiam, por exemplo, usufruir, mas de repente em tempos diferentes, né, são algumas das soluções. Ilustra essa troca com bate-papo sobre a evolução dos Estados nacionais e como cidadãos, de modo geral, vêm perdendo direitos, lançando um paralelo com a divisão de poderes. E que se eles têm condição de arcar com os custos, qual seria o problema de todos fazerem o uso, na medida em que todos ganhariam justamente com isso. A fim de reforçar esse sentimento de solidariedade, o corpo administrativo da escola, em conjunto com os docentes, tem a possibilidade de elaborar uma gincana cultural, associado a uma rifa justamente para arrecadar o valor necessário para o custo de brinquedo, reforçar assim os laços de pertencimento e colaboração. Que é interessante porque ele vai utilizar uma situação de conflito pelo uso de um bem e tentar trazer ali uma solidariedade no final, com uma gincana ou algo
que possa financiar. Então, se no começo seria apenas um grupo que iria financiar e todos iriam usufruir, depois acabou sendo uma forma de estabelecer uma solidariedade entre todos e financiar justamente esse recurso, né, esse bem. Nós iremos discutir rapidamente a própria ideia de solidariedade entre nações. Aqui vale lembrar uma frase muito famosa nas relações internacionais, que quando nós pensamos em nações, em estados-nação, cada qual com seu interesse, a ideia de que estados-nação têm interesse, não têm aliados, têm interesse. Então, sempre que pensamos em solidariedade, principalmente no cenário internacional, tende-se a pensar justamente no sentido de interesse, aqueles países que têm interesses econômicos em comum. O grande problema do interesse econômico em comum é que, ao longo do tempo, ou com mudanças governamentais ou não, esses interesses podem entrar em conflito e, às vezes, antigos aliados podem se tornar inimigos. Porém, uma situação de solidariedade, ela envolve desde um enfrentamento, por exemplo, de uma pandemia, como a pandemia do Covid, por exemplo. Diversos países resolvem compartilhar seus recursos tecnológicos, procurando um bem comum, que é qual? A solução, a procura de uma vacina ou a solução desse problema. Mas isso ocorre porque eles têm um interesse em comum. Então, ao pensarmos a solidariedade entre as nações, do ponto de vista prático, é sempre pensando quais são os interesses que eles teriam em comum. Vamos agora a um breve recapitulando. Então, aqui lembrar que esse novo imperialismo ele é essencialmente econômico. Significa o quê? Significa que se antes o imperialismo antigo ele invadia países à torta e à direito, ele garantia os seus privilégios com o uso da força, às vezes trocando governos de forma direta, criando governos marionetes e assim por diante, esse novo imperialismo ele é mais econômico, ele é mais através dos empréstimos, através de uma dependência econômica desses grandes centros econômicos. Então, ele tem essa natureza mais econômica. Voltemos ao quadro. Menos militar e mais econômica. A questão da nova ordem mundial, no qual os Estados Unidos, por enquanto, ainda estão no centro, né? Então, ao fim da Guerra Fria, os Estados Unidos emergem como essa grande potência, essa nova ordem mundial, uma ordem na qual a globalização será sua grande expoente. Os conflitos no território possuem múltiplas causas, elas podem ser religiosas, podem ser étnicas, podem ser culturais. E o papel do Estado-nação frente a tudo isso, seja os conflitos, seja a nova ordem mundial. Então, os Estados-nação, eles procuram equacionar ou resolver esses conflitos, geralmente, hoje, né, principalmente, através da arena internacional, a ONU, instrumentos, políticas e alianças entre Estados-nação, e não se envolvendo necessariamente no conflito direto, né? Então, às vezes, esses conflitos eles são muitas vezes indiretos. E de natureza, dentro dessa natureza econômica, os estados eles tentam se proteger, criando barreiras ou se reorganizando territorialmente de forma a atenuar alguns desses efeitos da própria globalização ou, muitas vezes, até potencializá-los. Voltemos ao quadro. Falar da importância, né, de se reconhecer o processo de formação das colônias, né, principalmente aqui no caso africano, né, a questão ligada aos recursos, que vão dar origem, muitas vezes, a esses conflitos atuais. Questão do imperialismo, ontem e hoje, né, como havia dito, o imperialismo hoje ele é mais econômico. O Brasil se comporta como uma potência imperialista, como uma questão que a gente pode colocar, né? Na medida em que o Brasil ele tenta se afirmar como uma grande potência da América Latina e o país possui muitas multinacionais atuantes, será que o Brasil ele se comporta de uma maneira imperialista? Qual a importância do território, do Estado-nação para a consolidação do território? Nós falamos, né? O Estado-nação ele é importante porque ele vai fornecer o quê? Um conjunto de regras e vai exercer o controle desse território. E aqui nós podemos ter exemplos de territorialidades em nossas cidades também. Então, o território, ele não necessariamente é um território de administração estatal, mas ele também pode ser um território incorporado desde grupos
de determinado gosto ou estilo musical, até facções criminosas e assim por diante, que vão justamente exercer vão realizar o processo de territorialização, né, que é a definição desse território, e essa territorialidade que será exercida através, principalmente, da vivência. Eu espero que vocês tenham gostado de nossa aula e até a próxima.